Fala pessoal que assiste meu canal no YouTube, você não está vendo algo de errado não, você está vendo StoryTour de férias com o professor Danilo. Como eu tá nas férias, né, eu aproveitei, peguei o PlayStation do meu irmão e comecei a jogar alguns jogos aqui. E tem essa série, o Assassin's Creed, tem esse episódio de Assassin's Creed Unity, onde fala da Revolução Francesa. Então ela se passa durante a Revolução Francesa. E aí, lá no Instagram com o pessoal conversando, falei, vou fazer um gameplay do Assassin's Creed e vou narrar um pouco da história da Revolução Francesa. Bora ver como é que vai ser o resultado. Dependendo desse vídeo aí, se ficar muito bom, a gente pode dar continuidade. A gente pode até fazer uma playlist, né? StoryTour joga, StoryTour de férias, onde vou jogando jogos que tem essa temática histórica e onde eu posso estar explicando um pouco aí da história para vocês enquanto vou jogando. Um detalhe é que eu sou muito noob, eu nunca joguei nessa série, né? Só assisti gameplay, porque até então não tinha videogame, não tinha PlayStation. Eu parei de jogar no 2, já tá no 5. E aí, né, decidi dar de presente de Natal pro meu irmão, presente, né? Um videogame. E aí tô aproveitando um pouco uns dias que tô em casa de férias para também jogar, para também aprender. No vídeo do Bernadotte, que teve lá no canal, um comentário lá me chamou a atenção, que era o quê? O cara contou que tem uma missão nesse Assassin's Creed Unity, onde a missão é furar o olho do Napoleão Bonaparte, pegando a Désirée Clary, que veio a ser a esposa do Bernadotte. Então, esse jogo me chamou a atenção, aí eu comentei um pouquinho lá com o pessoal, aí eu falei, rapaz, vou fazer um gameplay. Agora vamos ver aí o que vai dar. Fiz uma gambiarra aqui, peguei minha câmera, meu microfone de lapela e tô gravando a tela aqui do gameplay para ver no que dá. Se ficar bom, eu posto esse vídeo. Primeiro eu vou colocar para os membros, depois eu coloco para o público. Se o pessoal dos membros, você que está assistindo a esse vídeo agora, gostar, então comenta aí se tá bom no final, né? Porque nem começou ainda. Mas depois comenta aí se ficou bom, se você quer mais, a continuidade e por aí vai. Então vamos dar início aqui, que eu ainda nem deixei a tela aí de início. Eu já tinha começado aqui, dei um treino, né? Treino de início para não passar tanta vergonha, mas eu quero começar do início. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem como zerar. Deixa eu ver aqui. Detalhe que aqui onde eu moro faz muito calor, então se eu ficar passando a mão aqui é porque tá calor da porra. Mesmo estando de madrugada, calor aqui queima a pele do cidadão. Agora sim, eu fui pesquisar como é que volta, né, para estar desde o início, porque eu tinha passado algumas fases assim, só para testar, só para ver como é que é, para organizar, porque eu sou noob, né, posso passar vergonha. E aí eu descobri como é que volta desde o início, tive que apagar algumas configurações, e agora a gente vai desde o início, porque tem uma fase que passa em Versalhes, e eu quero falar um pouco sobre Versalhes antes da gente entrar na Revolução Francesa como um todo. Mas vamos lá. Mas para quem não é de jogar, para quem nunca teve, tipo eu, antes de jogar isso aqui, essa série Assassin's Creed, ela fala tipo que tem uns assassinos que são contratados, só que eles têm uma tecnologia que é capaz de acessar a memória dos seus antepassados. Então você pode viajar no tempo, digamos assim, através da memória dos seus antepassados. E aí cada jogo dessa série se passa em um período histórico. No caso esse que eu estou jogando é o Unity, que se passa na Revolução Francesa. Mas tem, como vocês podem ver aqui, ó, tem a trilogia do Ezio, que é no Renascimento Cultural. Então ele tem aqui o triunfo, que o vilão é os Borgias, que é uma família do Papa Alexandre VI, né, o Rodrigo Borgia, que vivia lá em Florença. Então é esse aqui. Aí Medo e Repugnância em Florença, e tem um outro que é acho que é na Espanha renascentista. E tem uns outros aqui, Sombra do Imperador, só que tá bloqueado porque eu não tenho, né? Só tenho esse aqui. Aí tem esse aqui da Água Solitária, se eu não me engano, é sobre a Guerra dos 7 Anos. Aí Demônios do Caribe, que é sobre os piratas lá no Caribe, né? Logicamente. Tem... o que mais aqui que eu posso falar? Tem um que é sobre as Cruzadas também. Aí tem outro que é sobre a independência dos Estados Unidos. Tem outro que é sobre a Revolução Industrial e por aí vai. E o outro que eu tenho é sobre o Egito.
Ali na fase da Cleópatra, ali na era da Cleópatra, com Júlio César, Marco Antônio, esse futuramente eu pretendo jogar. E caso dê certo nessa playlist, essa gameplay, contando história, eu posso fazer futuramente aí outras gameplays em outros períodos históricos pra gente, principalmente esse aqui do Renascimento que eu queria jogar muito. Que ele foi lançado originalmente, acho que é para Play 3 ou Play 2, mas tem aqui no Play 4. O jogo em si, ele não começa na Revolução Francesa, ele começa lá no século 14 ou 15, falando um pouco sobre o fim da Ordem dos Templários. Porque também esse jogo aí, essa ordem de assassinos aí, envolve os Templários, que é tipo uns descendentes dos Templários que tem essa tecnologia de acessar a memória do passado. Eu não vou falar muito sobre os Templários agora, porque tem um Assassin's Creed que fala das Cruzadas e envolve os Templários, então eu posso fazer depois. Século XIV, aí, 1307, Paris. O cara vai chegar aí, beleza. Vou tentar lembrar aqui. Tem que seguir. Bora. Esse cara aqui foi o... não sei o que Demolay. Jacques Demolay. Que ele fundou... Fundou não, ele foi um dos líderes da Ordem Templária. Não sei se foi o último. Vamos lá. Dublado, né? Com a legenda aí, né? Tem que... Sai daqui! Eita, pô! Eu tenho uma tática que é bem simples. Se tem um monte aí na luta, só fugir. Aí pega um por vez. Olha aí, ó. Tá lutando aqui? Não pega, velho. Deve escorrer, tá? Eu vou correr. Sai fora, sai fora. Eu tenho que ir lá pegar os documentos que o Demolay pediu. Só uma lapadinha aqui. Sai fora. O cara fez esse efeito aí. Posso deixar ele fugir, que ele tá com documento. Olha. Bota aqui, vagabundo. Que é templário. Olha. O cara pegou ele. Foi mais difícil da primeira vez, agora tá sendo mais fácil. Tá, aí pegou a coisa aí dos templários. Vou guardar. Missão 1. Fazer um teste aqui, vou botar o microfone bem aqui para ver se ele fica bom. Porque esse microfone aqui ainda tá dando um pouquinho de trabalho, que eu falo e ele fica muito alto. Guardou a espada. Demolay foi preso. Então aí, pessoal, a primeira parte do jogo se passa no século XIV, na França, e ela não fala da Revolução Francesa, fala do final ali dos Templários, né? Como é que se deu o fim dos Cavaleiros Templários. E ela pula para o século XVIII, aí no início da Revolução Francesa, que a gente vai ver. Ela tem início, a primeira missão, o nosso protagonista ainda é uma criança, e ele está dentro do Castelo de Versalhes. O Castelo de Versalhes, ele foi construído pelo rei Luís XIV
A princípio, esse Palácio de Versalhes, né? Era um galpão de caça do pai dele, que ficava ali a cerca de 20 quilômetros de Paris. E quando o Luís XIV assumiu, ele desenvolve esse galpão de caça nesse palácio, que é conhecido como o palácio mais luxuoso da sua época e também o maior da Europa. Acho que também, por essa questão de ser o maior da Europa, pega um pouco dos jardins, que no quadro aí, como vocês estão vendo, é o Luís XVI. Porque a Revolução Francesa se passa no reinado do Luís XVI. Quem faz o Palácio de Versalhes é o XIV, mas a Revolução se passa no reinado de Luís XVI. Mas assim, o jogo ele retrata o período histórico da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela foi e é, né, uma das revoluções mais famosas da história. E querendo ou não, essa revolução foi a transformação da Idade Moderna, né, para a Idade Contemporânea, que é a qual a gente vive. E essa Idade Contemporânea pega muitas ideias que foram colocadas em prática na Revolução Francesa. A princípio, essas ideias elas foram divulgadas no Iluminismo, ideias como liberdade de expressão, uma monarquia constitucional ou uma república, outras ideias como livre manifestação. O que mais que a gente pode falar? Igualdade de direitos, livre mercado, entre outras coisas, foram colocadas em prática na Revolução Francesa e foram teorizadas durante o Iluminismo, tá? Aí a gente está aqui andando por um dos espaços de Versalhes, e Versalhes era tido como o brinco de ouro do Luís XIV e da monarquia francesa. Tem que roubar essa maçã aqui, aí o cara vem brigar aqui, eu tenho que me esconder dele. Eita, pô. Aí beleza. Ele vai perder a memória se eu me esconder aqui. Eu tenho que voltar lá pra dentro do palácio. Pera aí, rapidinho. Vou me esconder aqui um pouco. Aí assim, como eu falei, né? Essa revolução... Eita, me achou. Aí perdeu a maçã de novo. Então assim, como eu falei, né? A Revolução Francesa, ela foi o divisor de águas entre a Idade Moderna, né? Para a Idade Contemporânea. Lembrando que essas datações, o pessoal lá na época não falava, pô, a gente está entrando na Idade Contemporânea. Essas são denominações dadas posteriormente por historiadores. Ele me achou? Pô, de novo. Guarda isso agora. Tu! Larga isso agora! Aí, beleza. Um detalhe aí que é legal, né? Porque o Palácio de Versalhes ele foi construído pelo rei após uma revolta que ficou conhecida... Não foi após a revolta, né? Mas essa revolta marcou Luís XIV, que foi a Fronda. Ele era muito novinho e ele tinha recém-assumido. Ele teve um reinado que durou 72 anos. Ele assume com 5 anos e deixa o governo com 77 anos. E o que acontece? No início do reinado dele teve muita oposição por conta da mãe dele, que era a regente dele, e o cardeal Mazarino. Então ele sofreu muita oposição. E essa oposição ela foi ferrenha no início do reinado do Luís XIV, onde ele vai ter a revolta da Fronda, que vai marcar muito ele, que a galera queria pegar ele, queria derrubar o reinado dele mesmo. E ele era apenas um adolescente, um jovenzinho. Foi então que ele uniu o útil ao agradável. Ele queria fazer um castelo, queria fazer um palácio que fosse a sua marca, que fosse a expansão da personalidade dele. O que ele fez? Ele fez esse palácio, né? Palácio de Versalhes, na área de 20 quilômetros ali de Paris. E ele fez com que esse palácio também fosse o BBB da nobreza, digamos assim.
onde a nobreza ficasse alojada nesse palácio, onde ele pudesse vigiar a nobreza para ela não se revoltar novamente, como aconteceu com a Fronda, e que essa nobreza fosse manipulável. Foi então que ele começou a fazer o Palácio de Versalhes e demorou 50 anos, 60 para fazer. Não ficou pronto no reinado dele. Ao longo dos outros reinados, né, do Luís XV, do Luís XVI, algumas reformas foram feitas ainda para melhorar e ampliar. E o que acontece? Tem quase 2.000 quartos aí no Palácio de Versalhes. E chegou uma época em que abrigava de 10 a 15 mil pessoas. Ficavam aí em Versalhes. Aí, como vocês podem ver, ó, a galera... E o luxo, tá? E o luxo. E, como o garotinho falou, né? Eu pensei que a maçã era para todos. Não, a comida aí em Versalhes, a galera que morava aí dentro tinha que levar comida. Então, a comida não era para todos aí como o garotinho achava, não. E só quem era nobre podia visitar Versalhes? Não. Tinha lá umas regras de etiqueta. O pessoal não sai da frente. Umas regras de etiqueta que você poderia visitar Versalhes, sendo que você tivesse uma roupa adequada, uma espada se você fosse homem. Aí você poderia entrar lá para visitar, mesmo se você não fosse nobre. Agora, para morar em Versalhes, só se você fosse nobre. E dependendo da sua nível de nobreza, né, conde, duque, marquês, você tinha os aposentos próximos ao rei. O título mais alto depois dos príncipes de sangue era o de duque, né? Então o duque era o que ficava mais próximo do rei. Então ele fazia uma hierarquia onde o conde ficava vigiando o duque e o abaixo do conde ficava vigiando o conde. Por quê? Ele queria subir na hierarquia. E quanto mais ele puxava saco do rei, mais na hierarquia ele subia. Então o pai do garotinho aí morreu. E nessa de ficar vigiando um ao outro, tudo parava no ouvido do rei. Então o Palácio de Versalhes aí no reinado do Luís XIV, XV, XVI era praticamente um BBB. E a etiqueta funcionava dessa forma, que era para a galera ficar atenta, para ficar distraída, vigiando, batia lá no ouvido do rei. Enquanto isso, o rei estava controlando todo mundo com essa etiqueta fixa, onde a galera queria subir na hierarquia e ficava de olho nos outros. Aí detalhe, passou 13 anos, né? O pai do garotinho morreu lá em Versalhes. Ele cresceu e virou esse cara aí, um ladrão. Foi adotado e tal. É o Arnaud. Vamos voltar ao assunto, né? Então o Palácio de Versalhes, ele foi a menina dos olhos, a menina de brinco de ouro do Luís XIV. Não sei nem se essa expressão existe. E ele foi também uma das causas da Revolução Francesa, porque gastou um dinheiro brabo ali para construir aquele palácio. Ele ficava numa área que era meio pantanosa, e para construir o Palácio de Versalhes, foi preciso... Eita, eu tenho que fazer uma missão aqui, que é correr atrás do cara. A polícia tá vendo aí. Foi preciso drenar o pântano. Deixa eu só fazer aqui, presta atenção que eu não consigo. Tá fugindo! Ai, meu Deus. Como é que eu... Ah, fugi, vou perder. Pegou. Vou ter que voltar de novo lá. Mas começou o noob, né? Aí teve que drenar o pântano no Palácio de Versalhes e tal. Cerca de 35 a 40 mil pessoas trabalharam na construção do palácio. Como eu já disse, foi cerca de 50 anos para que ele fosse construído. E algumas reformas ocasionais foram feitas nos subsequentes reinados. E foi gasto dinheiro adoidado ali para fazer aquele palácio. Agora a pergunta que eu tenho para vocês é: quem é que pagava tudo isso? Ora, o povo, né? Porque o rei, ele cobrava o imposto do povo, o povo pagava e ele lá luxava adoidado. Outra coisa é que tem a Sala dos Espelhos lá no Palácio de Versalhes, a Galeria dos Espelhos. Ela tem 17 arcos com os espelhos, né? Que dão de frente para 17 janelas. Aquela galeria foi cara, feito doido. Foi cara para burro. Por quê? O espelho naquela época era meio que monopólio de Veneza.
E para fazer esse espelho, o Luís XIV ele convenceu os caras que fazem espelho de Veneza para ir para Paris e depois Versalhes, né, para fazer esses espelhos. O que eu tenho que fazer? Tenho que combater? Esqueci o que eu faço. Eu tenho que me esconder, peraí. Acho que eu tenho que me esconder. Porra, levei um tiro. Vamos fugir. Peraí. Aí o que acontece? Tô quase morrendo. Será que se eu entrar aqui? Ainda tá vermelho. Peraí. Aí o que acontece? Ele pegou os caras que fazem espelho lá de Veneza, levou para Paris, aí fez esses espelhos. Tem mais de 300 espelhos nessa galeria dos espelhos. E foi só essa galeria dos espelhos daria um palácio novo em qualquer outro lugar. Detalhe que uma das intenções de fazer o Palácio de Versalhes foi porque o Luís XIV ele tinha vários palácios, né? A monarquia francesa tinha vários palácios. Um deles era Versalhes, mas fazer Versalhes a 20 km de Paris era essa intenção de botar nobreza ali nesse sistema de BBB para ele controlar a nobreza. Outra questão é que ele queria ficar longe de Paris, não queria ser cobrado como ele era lá em Paris, né? Já pensou, ele tá lá no Louvre, que era um palácio real, tá lá no Louvre, aí ele sai da carruagem e tem uma galera no portão pedindo pão, pedindo o fim dos impostos e por aí vai. Lá em Versalhes não, já era mais reservado, já era mais afastado da cidade. Então essa cobrança não era tão exacerbada como era dentro de Paris. Outra coisa é que o palácio tinha a intenção também de mostrar o poder dele, do Luís XIV. Ele queria ter um palácio para ser a extensão da personalidade dele. Então não era apenas a moradia do rei, onde ficava a nobreza. Epa! Desculpa aí, galera. O que eu tenho que fazer aqui, meu? Eu vou me concentrar na missão aqui um pouco. Aí eu volto a falar. Pera aí, rapidinho. Eu esqueci o que eu tenho que fazer. Aí, 66 metros. Tô chegando, galera. Passe debaixo de objetos. 1 de 5. Ah, cheguei em casa. E aí, durante toda essa construção, teve até uma revolta, porque trabalhava, o exército, para vocês terem uma ideia, chegou a trabalhar na construção de Versalhes. E quando o exército estava lá morrendo muita gente, além disso, teve guerras durante a construção de Versalhes. Então o exército tinha que se desdobrar. Parte ia para a guerra, parte ficava trabalhando em Versalhes. E aí o exército entrou em greve durante um período, porque eles exigiam melhores soldos, melhores condições de trabalho em Versalhes e eles queriam também um hospital. Foi aí então que Luís XIV aceitou, né, a greve e tal, aceitou, né, digamos assim, e decidiu construir um palácio lá em Paris, que seria um hotel e um hospital para os soldados. E esse hotel e palácio hoje é o Palácio dos Inválidos, que hoje é mais conhecido como o túmulo, onde abriga o túmulo de Napoleão Bonaparte. Então aquele palácio lá em Paris foi feito durante a construção do Palácio de Versalhes. Deixa eu ver o que ele está vendo aí. Outra coisa sobre Versalhes que foi muito caro, foi o sistema de irrigação e tubulação, porque o Luís XIV lá em Versalhes tem um imenso jardim, né? E o Luís XIV ele se amarrava nas fontes. Ele queria que aquelas fontes elas fossem bem decoradas, bem instrumentalizadas, e ele queria que jorrasse água. Só que tinha um problema que a tubulação na época não era muito boa. Continua aí. A tubulação na época não era muito boa, os canos, essas coisas. E aí ele andava pelo jardim e tinha funcionários que faziam com que a tubulação funcionasse aonde ele ia andando.
Então ele ia num ponto, aí o pessoal fazia a tubulação funcionar para as fontes jorrarem, aí ele passava por aquele ponto, o pessoal já corria para o outro para funcionar lá e assim ia. O Palácio de Versalhes também tem os anexos, né? Que são os palacetes que ficam lá, o Grand Trianon e o Petit Trianon. O Petit Trianon, ele foi feito por Luís XV, que era para abrigar as suas amantes. A Madame Pompadour foi a primeira a ter esse palácio, só que ela, se não me engano, ela morreu antes do palácio ficar pronto, esse Petit Trianon. E ele foi passado para a Madame de Barry. E ficou mais famoso por ser de Maria Antonieta. Ali foi o reduto de Maria Antonieta, onde ela brincava de camponesa. Ela queria sair das regras rígidas de Versalhes, ela partia lá para o Petit Trianon, para ficar lá com ela. Aí depois, quando ela teve a filha dela, para ficar com a filha, com as amigas, brincando. Foi durante esse período também que surgiu algumas fakes sobre Maria Antonieta. Uma delas era de que as amigas dela não eram amigas, na verdade eram seus casinhos amorosos. Então um boato que tinha na época era de que ela era lésbica. Vamos ver aí o cavalo, a carruagem. Se eu não me engano, aí não é Paris ainda. Saiu de Paris e está numa cidade ao redor. Senhor Todo-Poderoso. Algum problema, meu amigo? Uma carta para o Lord Lacer, muito importante. Ele falou, eu morri de exaustão. Na verdade, ele não quer falar que o carinha é gordinho. Ele precisa receber hoje. É muito importante. Sim, Aí eu tenho que correr aqui para entregar a carta. Eita, o bicho fechou, é só para me complicar. Eu tenho que seguir a carruagem. Agora eu vou pelo telhado. Cadê? Já me perdi. Ah, tá aqui, 42 metros. Tá aqui. Lembrando que essas construçõezinhas aí, lá em Paris, já não tem quase mais nada. Um detalhe aqui, eu acho que foi desse jogo aqui, ou foi outro, que tem o modelo da Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame, que ela pegou fogo recentemente, e aí através do jogo do modelo 3D, não é? Através do jogo do modelo 3D do jogo, eles vão ajudar a reconstruir a catedral como ela era originalmente. Então olha aí, ó, para quem fala que jogo não serve para nada, ó, o joguinho servindo para reconstruir Notre Dame. Agora tem que subir lá naquela catedral, naquela torre. Policialzinho, soldadinho, né, na verdade. Bora. O cara é o Homem-Aranha. Vai subindo, vai subindo. Poxa. Bora. Vamos escalar. Eita! Aí. Ó. Olha aí. Fala se não é Homem-Aranha. Rapaz, bonito, ó. Tá aí uma coisa bonita. E essa catedral aqui é uma catedral gótica. Catedral não, é igrejinha, né? Acho que não é uma catedral não. Tem a diferença, igreja, catedral e basílica. A catedral é a que tem bispo. Eu acho que essa daí só tem padre. Então por isso que ela não é uma catedral. E aqui a gente para nessa fase que é os Estados Gerais, que é o ponto de partida para a Revolução Francesa. Como vocês viram ali. Como o vídeo já tem mais de 20 minutos, eu vou parar aqui
como um teste, né? Um vídeo teste da gameplay Assassin's Creed Revolução Francesa. E pergunto a vocês, gostaram desse episódio? Fala mais sobre Versalhes, um pouco sobre Luís XIV. O próximo episódio, como é a fase dos Estados Gerais, volto falando das causas da Revolução Francesa e por que ocorreu esses Estados Gerais, tá? Então comenta aqui se você achou essa gameplay aqui legal, explicações legais, se você quer ver a continuação do jogo e se você quer ver a continuação da explicação da Revolução Francesa, que a gente nem iniciou, só falei de Versalhes de Luís XIV, certinho? Então, deixa o curtir, comenta aqui se você quer a continuação. No mais, falou!